Juventude, estamos aqui para mais um episódio. Mês que vem, a gente começa na Igreja Católica o mês dedicado às vocações. E nós temos uma surpresa. Vamos fazer uma série em todo esse mês de agosto, com vários convidados apresentando essas vocações, para você que ainda não sabe a sua vocação. Exatamente. E hoje a gente vai dar umas dicas de como achar a sua vocação. É isso aí. Só falando que antes de começarmos a falar sobre as nossas vocações, cada final de semana é dedicado a uma vocação diferente. Então, o primeiro final de semana é o final de semana dedicado aos padres, o segundo à família, o terceiro aos leigos e o quarto aos catequistas. Isso vai ser uma série, teremos alguns convidados durante essa série também. Eu ainda não sei o nome da série. Para ajudar. Mas a gente terá durante esse mês de agosto, que é o mês das vocações. É isso. Então vamos lá. O que é vocação, mano? O que é vocação? Eu que pergunto. Então, a gente... Quando se fala de vocação, parece um negócio muito pesado, né? Na nossa vida, né? Tipo, a gente tem que decidir nossa vocação, né? E com certeza, é uma missão de nós jovens, né? Principalmente nós jovens. Descobrir nossa vocação. Desde seguir a nossa vocação na igreja, como na vida profissional também. Sim. Que a gente sente essa pressão, de quesito profissional e religioso. Em específico, a gente pode relacionar, né, as duas coisas. Você pode, por exemplo, seguir uma carreira profissional, sei lá, engenharia em geral, que você estudar, e a vocação da igreja, seja a vida leiga, a vida sacerdotal, a vida matrimonial, e tem vários caminhos que você pode escolher dentro da igreja. Sim. E essa vocação, ela é uma escolha sua, mas também você precisa do auxílio de Deus. É o que Deus quer pra sua vida. Então, Ele já sabe. Ele já sabe, Mas assim, você tem que entender e compreender esse chamado para essa vocação. Porque às vezes você acha que é um lado, mas às vezes é outro. E isso você vai aprendendo aos poucos com sua convivência, com tudo que você vai fazendo nesse período, você vai entendendo realmente qual que é a sua vocação. Eu conheço várias pessoas que, tipo, achavam que tinham nascido pra vida sacerdotal, e daí depois viram que não era isso, daí seguiram pro matrimônio, daí seguiram pra vida leiga, entendeu? Não tem que ser necessariamente a primeira coisa que você pensa, talvez não seja esse tipo de coisa, né? Sim. E aí entra a questão importante, que a gente gosta muito desse termo, que é a experiência. Experiência. A gente... Qual foi essa experiência? Qual foi essa experiência? A gente gosta da experiência, porque é com ela que a gente consegue entender o nosso propósito, que é pra nossa vida. Aí, o que nem a Manu falou, temos uma série de experiências que podemos fazer, né, na nossa vida. Desde a questão, vamos falar dos sacramentos, por exemplo, né, o que mais fala, sacerdotal e matrimônio, que é bem... Sim. E a vida leiga também, que é importante. E a gente tem uma série de formas de descobrir qual que é a nossa vocação, né? Por exemplo, ir num retiro, né, que vocês falaram, né, que tem o retiro vocacional. Tem os encontros vocacionais. Os encontros vocacionais. Que são voltados, assim, acho que 2 meses. Eu fiz o encontro vocacional em 2018. E acho que a cada 2 meses, mais ou menos, tem encontros, num domingo, um dia inteiro, que tem palestras, vão várias pessoas pra falar, tipo, pessoas que são casadas, falar sobre o matrimônio, padres falando sobre como é ser sacerdote. Então, assim, pra poder, pra pessoa que vai, né, pros jovens que vão, entender o chamado, entender qual é o chamado. Sim. É muito interessante. E tem muita gente que tem, tipo assim, medo de ter a experiência do namoro e, tipo, nossa, minha vida era pra ser vida sacerdotal e eu namorei, sei lá, um tipo de coisa assim. Só que é bem isso, a experiência do namoro. Então, tem que ter. Exatamente. Não tem problema você ter a experiência do namoro, entendeu? No nosso segundo do Juventude Convida, o Vitório falou sobre a experiência dele, né, de vida, e sobre a vocação. Então, quem não assistiu, assistam, porque tá bem legal. Ele fala que ele teve a experiência do namoro e depois que viu que não era. Então, assim, não tem...
não tem problema. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É. Isso- Você ter essas experiências. Você tem que Por conhecer, exemplo, entrei pro seminário, mas, nossa, não sei se é isso. Levando para um exemplo mais, que nem eu falei, da questão profissional. Na nossa vida em geral, profissional é assim também. Sim. Às vezes a gente tá na escola ou tá no serviço. E, por exemplo, eu estudo tal coisa, faço curso de tal coisa, mas eu me identifico com uma coisa que eu faço no trabalho. Sim. Então, são experiências. Tudo agrega para sua vida. Tudo é uma coisa vai agregar. Informação não é perdida. Uhum. Então, mas às vezes você se identifica com outra coisa. Às vezes você tá num caminho e você tem que mudar seu caminho porque Sim, não é o que você porque se não é- identifica. É. Isso se aplica na questão da vocação também. Uhum. Como você disse, Deus já sabe, a gente só tá traçando o caminho, mas com Sim. certeza tem desvio. Então, Sim. a gente muda o caminho, a gente muda o nosso propósito às vezes. Talvez, por exemplo, a experiência de namorar, tô namorando, mas eu fiz a experiência, foi muito bom, mas eu me identifico mais com a vida leiga, por exemplo. Uhum. Quero ver a vida leiga. Então, vocação não é algo que você vai descobrir de uma hora para outra. Sim. Não, é É, com o tempo. é com o tempo. Eu ia falar alguma coisa. E é difícil a gente descobrir. Não digo que é difícil, por isso que tem vários caminhos, como encontros vocacionais e conversas mesmo que você vai ter durante sua vida, né? Uhum. Sim. E o que eu sinto é que a gente jovem é muito inseguro pra fazer mudanças. Sim. Então, às vezes você tá numa coisa que você entrou achando, não, é isso aqui que eu quero. Uhum. Mas no meio do caminho você percebe que não é isso. Uhum. Uhum. E você tem medo de mudar porque você vai perder o que você fez. Você já vai perder o que você construiu. E às vezes você continua naquilo, mas não é aquilo que é pra você. Uhum. Uhum. Entendeu? Então a gente não pode ter medo de mudar. E acaba ficando cômodo também, né? Uhum. Uhum. Aquilo que você tá fazendo, daí você entra num cômodo e fala, já tô aqui mesmo, vou ficar. Às Tudo vezes bem. tem que ter essa liberdade, assim, de ver outras coisas também. Falar, não, isso aqui foi legal, mas Isso Deixa pode eu ser ver. mais legal ainda. outra coisa pode agregar mais. Por exemplo, nas vocações mesmo. Eu tô namorando, mas será que numa vida religiosa? Uhum. Então, sempre pensar por esse lado. E às vezes a pessoa também já sabe sua vocação e Uhum. segue E segue nela, tá tudo nela. certo. E também acontece, gente. Queria Não é ser segura nesse nível. E o pior é que acontece. Então, às vezes, não é assim, a pessoa continua na vocação e sente que é aquela vocação, porque é algo que você sente, que você, assim, pensa. Por exemplo, eu sinto que minha vocação é pro matrimônio, porque, nossa, gente, tenho sonhos de ter filhos, de construir uma Uhum. família. Então, tipo assim, é uma coisa que me agrada. Mas se Deus iluminar minha cabeça um dia pra outro caminho, Né? aí eu não. Ele fala, não quero que você case. Uhum. Aí eu desquento. Essa ter profunda intimidade com Deus também. Sim. Porque a gente tem a nossa vontade, mas tem Jesus mesmo, que era Jesus, falava o seguinte, né? Que sempre fosse feita a vontade do Pai. Então, Deus tem Uhum. algo para nossa vida, nossa vocação. Sim. E às vezes não é o que a gente pensa no momento. Exatamente. E a gente tem que descobrir, porque ele não vai dar de mão beijada, né? Assim, Ele ele não vai- vai falar assim, essa é a sua vocação. Não, Senão todo mundo já seria sabendo a vocação. então. Né? Isso é pra tudo, né? Senão todo mundo saberia sabendo já. Saberia. Então, Nasceria tipo, nossa, eu vou morrer num acidente de caminhão, sabe? então, é um negócio meio pesado. Mas se fosse assim, né? Seria pra tudo. Então a gente não teria erros e falhas, porque os erros e falhas mostram pra gente o que é o certo. E na vocação não é diferente. Então a gente vai cair também. E não digo que vai ser um caminho fácil pra descobrir a vocação. Não Porque nada. eu agora, por exemplo, posso ter uma grande vontade, mas se essa vontade, se não for vontade de Deus, Não vai acontecer. não vai acontecer. Por mais que você tente fazer acontecer, você não vai sentir aquele conforto. Sim. Você não vai se sentir confortável. Talvez você consiga, não vou desanimar ninguém, mas tipo, Né. consiga. Mas ter esse laço de profundidade, juntar a sua questão humana também e a questão com Deus, essa intimidade com Deus. Você tem que reconhecer que a vontade de Deus é superior à sua. Aham. E que o que for pra acontecer vai ser da vontade dele. Uhum. Então não adianta você querer ficar persistindo em algo que não é pra você na maioria das vezes. E vai contra a sua vontade mesmo, não é nem porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas mesmo assim,
quando você faz algo que não gosta, isso é pra tudo na vida. Você tá fazendo algo que você não gosta, você vai sentir que não é algo que tá te fazendo bem. Deus não vai te, tipo, você vai mudar Ele agora. não vai te empurrar pra outro lugar, né? Que nem eu vi uma questão muito interessante. Você tá fazendo, por exemplo, uma coisa que você não gosta. Você não vai pedir, você não vai colocar uma pressão em cima de você. Por exemplo, eu vou parar de fazer isso. Você pode começar a refletir. Eu estou vivendo isso. Mas o Senhor me ajuda a mudar isso na minha vida? Uhum. Isso é pedir ajuda, porque a gente entende que talvez a gente esteja numa realidade, uma vocação que seja, que talvez não seja do nosso agrado. A gente tá nessa situação, então o que a gente tem que pedir? A gente tem que pedir ajuda. A gente tem que pedir para ajudar a sair daquela situação. Eu li uma frase esses dias que dizia assim: não adianta você pedir força pra tipo, vencer o que você não gosta, sem ter a vontade de querer sair daquilo. Então, tipo assim, às vezes você tá pedindo, ajuda, me ajuda a livrar disso e tal, mas você tá acomodado naquilo. Você não tem a vontade de mudar. Você tem que construir a mudança dentro de você primeiro. Sim. É essa luta pela mudança, né? Que a gente... porque é desafiador a gente mudar, por exemplo. Eu imagino você ter, por exemplo, de novo a questão do namoro. Você... Ou vida certa... Vou pegar outro exemplo. Seminarista. Você tá naquela realidade. Você tá no seminário, você tá estudando e tal. Você persiste naquilo, mas ao mesmo tempo você sente que a partir de um determinado momento não é aquilo mais que você tem. Você não tem que ter medo de mudar por causa do julgamento. Então você tem que... E tem a questão da dúvida também. Tipo, Dúvida. você pensa, tá, e se eu mudar? Ok, mudei. Daí você pensa, tá, mas e se fosse aquilo e não foi então. isso que eu mudei? E daí você pensa, nossa, tá difícil isso aqui. Será que é Às isso vezes mesmo? não é isso. Então. A gente pensa, assim, quando a gente vai mudar em alguma coisa, a gente pensa bastante no julgamento das pessoas. Em qualquer coisa da sua vida, assim, você pensa. Só que é aquele negócio, se você continuar naquilo, você não estiver fazendo por amor, não estiver gostando, por exemplo, no sacerdócio, se você não fizer aquilo por amor, por entrega, não vai ser bem feito, não né? vai ser bem feito, não tem como, né? No caso do sacerdócio, não tem como não ter amor ali. Então, assim, é muito mais fácil você... No exemplo do sacerdócio. Muito mais fácil você sair e ouvir julgamento das pessoas do que você continuar e não... E continuar infeliz, né? E, tipo, todas as vocações são importantes para a igreja. Todas. Todas precisam ser na igreja. Por exemplo, a vida leiga. Você intercede, mas também você consegue juntar os melhores do mundo também. Tipo, a sua questão... eu faço... Sei lá, eu... gosto da Pascom, por exemplo. Nossa, eu posso viver a minha vida leiga. Não sei, a minha vocação que é a vida leiga e juntar o mundo que eu gosto. Nossa, eu posso entrar para Pascom para fazer isso. Então, todas as vocações são importantes na igreja. Com certeza. Você não vai deixar de ser importante se você mudar. Sim, precisamos do sacerdote por causa das missas, dos sacramentos. Precisamos das famílias para ter a família presente na igreja. Precisamos dos jovens, porque eles são importantes para movimentar a igreja. Então, até pra crescer a igreja, né? Continuar a igreja. Então. Continuar a Se igreja. não tivesse família, não ia continuar. A igreja ia acabar. Como a gente gosta de falar, precisamos das senhorinhas, dos senhorzinhos. Precisamos das Porque senhorinhas. eles fazem a parte... Eles são uma experiência. a Eles são uma experiência. experiência, exatamente. Eles rezam, eles intercedem. Por exemplo, aqui em Santa Branca a gente tem os sentinelas. Eu senti Os sentinelas que rezam 24 horas por dia, cada um tem o seu horário. Então, tudo isso é importante Sim. e é uma vocação na igreja. Exatamente. Então, sempre quando você sentir o chamado para aquela vocação, não tenham medo. É isso que eu acho que é uma das melhores coisas. Tipo, não tenham medo de seguir aquela vocação. E para chegar nessa vocação, a melhor coisa é a oração. Por meio da Com oração. certeza. É tipo, orar, sabe? Ter aquele momento íntimo com Deus, perguntar, conversar, aquele momento de particularidade mesmo, de estar com Ele. Oração e a experiência. E que a gente... isso são as duas Sair coisas. do conforto. Sair do conforto. Saindo da sua zona de Você conforto. tem que dar uma chance pra você e pra aquela vocação também. Sim. Saindo da sua zona de conforto, você descobre se é aquilo ou não. Porque Aham. se você sair da sua zona de conforto e mesmo difícil,
você se sente bem fazendo Uhum. aquilo, Uhum. é aquilo, E entendeu? talvez a sua zona de conforto não seja a sua zona de conforto, é apenas uma ilusão, sabe? Uhum. Isso Às acontece, vezes é ele muito tá doido. sofrendo, vou falar sofrendo, mas assim, às vezes você tá sofrendo com aquilo e Então. tá acomodado, mas se você saindo, você consegue ter uma coisa melhor. Sim, a Uma gente experiência tem melhor. até aquela frase, né? Você tem que sair da sua zona de conforto, mas eu não tô sentindo conforto aqui. Tá entendendo? Então, literalmente isso. Então você tem que sair desse mundo, se dar a liberdade de poder aprender com outras vocações. E isso serve para a questão profissional também, porque Profissional, dependendo, uhum. você consegue agregar a sua questão profissional com a sua condição vocacional. A gente tem um exemplo do Vitório de novo. Vitório, Sim. ele é seminarista, mas ele tem a parte de... Ai, desculpa, esqueci. Mas a parte de comunicação. Aham. Comunicação e esqueci. na Pascom, isso. Então, ele conseguiu fazer o melhor dos mundos. Eu falei isso pra ele. Então, você consegue, sim, juntar a sua vocação com incrementar a sua vocação em todos os dias da sua vida. Sim. Aham. Então, lembrando que a oração você consegue chegar na sua vocação por meio da oração, saindo da sua zona de conforto, Que às vezes não é tão que confortável. às vezes não é tão confortável, e tendo as suas experiências, você consegue chegar na sua vocação. É isso. Que a gente tem pra mostrar pra vocês, de nossas experiências, do que a gente ouviu, é isso que temos pra falar pra vocês. É isso por hoje, galera. Fiquem ligados esse mês inteiro. A gente vai ter convidados muito legais aqui. E talvez você ache sua vocação, olha que legal. Então. Exatamente. Aqui está a oportunidade de você ter diferentes experiências, pessoas que vivem isso na vida delas, Direto da sua casa. direto da sua Eu casa. lembrei de uma coisa, nesse mês também tem Vocation Day. Invocation. Então, é um dia que você pode descobrir sua vocação, porque tem várias tendas lá, com várias vocações. É um dia muito legal. E é isso. É isso, a gente vai galera. dando mais informações. Até a próxima. Hashtag Hashtag tamo tamo junto. junto. Tchau. Tchau.